quando se busca um serviço mais caro, é comum solicitar um orçamento antes. Certo? Errado. A isso chama-se cotação ou pesquisa de preços e não orçamento propriamente dito. O objetivo de um orçamento é prever receitas e despesas, estabelecer prioridade de gastos, monitorar o desempenho e tomar decisões. Ao falar de finanças, sejam elas pessoais, sejam empresariais, a lógica de manter um orçamento organizado é a mesma. Ter sempre uma previsão dos gastos e avaliar se elas são compatíveis com as receitas. Em outras palavras, é sobre ter um planejamento financeiro. Neste vídeo falo exatamente a respeito disso, trazendo dicas de como você pode tomar decisões mais estratégicas quando o assunto é o seu dinheiro. O que é um orçamento? O orçamento é um plano que ajuda a estimar despesas, ganhos e oportunidades de investimento em um período determinado de tempo. A partir da sua definição, é possível estabelecer objetivos que vão permitir que os resultados sejam acompanhados de perto e medidos. Se algo estiver fora do planejado, fica fácil identificar e fazer as alterações de rota necessárias. Além disso, agir preventivamente também se transforma em uma opção. Qual é a importância do orçamento? A importância de organizar um orçamento está em ser mais vigilante com seu dinheiro, prestando atenção aos detalhes. Você sabe dizer, por exemplo, qual é a sua renda depois dos descontos, todos os impostos, ou quanto gasta em um mês? Essas são informações básicas para construir e manter uma previsão orçamentária, mas que muitas pessoas e empresas ignoram. Com esse instrumento, você consegue agir com base nos seus objetivos, independentemente de quais forem. Basta que, para sua realização, seja necessário utilizar recursos financeiros. Recursos que me levam a desejar as boas-vindas ao canal e aproveito a oportunidade para convidar a subscrição ao canal e ativar as notificações. Voltando ao tema do vídeo. Quais são os tipos de orçamento? Embora o princípio geral seja o mesmo, as diferentes categorias de orçamento podem assumir características próprias que permitem manter o foco na missão definida. Para facilitar, vou falar sobre 4 deles. Orçamento empresarial. Entre os tipos de orçamento, o empresarial costuma ser o mais complexo. Geralmente, pensando para o período de um ano, ele pode ser fracionado em meses, o que permite realizar um acompanhamento mais próximo. Para que o detalhamento e as projeções sobre despesas e receitas sejam desenvolvidos, são considerados não apenas os dados passados. Também é necessário fazer uma análise do momento vivido pela empresa, dos objetivos do negócio e das perspectivas que o mercado reserva. Planejar o orçamento ajuda a preparar a empresa para aproveitar da melhor forma os desafios e as oportunidades, assim como facilita prever a alocação de recursos e corrigir erros. É sobre gastar de uma maneira mais estratégica sem comprometer o futuro. Orçamento pessoal. A ideia do orçamento pessoal é a mesma, mas aqui o foco é você e a sua relação com o dinheiro. Ou seja, o planejamento é feito considerando a sua renda e os seus gastos, sempre de olho nos objetivos definidos. A boa notícia é que se manter dentro das estimativas e dos prazos só depende de você, o que permite um nível de comprometimento muito maior. Por outro lado, é necessário se policiar. Se o plano para que as metas sejam atingidas não for levado a sério, os seus sonhos ficam mais distantes. Orçamento doméstico. O orçamento doméstico tem o foco específico nos gastos que estão relacionados ao lar e tudo aquilo que ele precisa para funcionar bem. Um dos aspectos principais é a alimentação, responsável por consumir boa parte dos recursos. A principal dificuldade aqui é convencer todos os envolvidos a se engajarem na causa, quando existem outras partes implicadas. Orçamento familiar. Já o orçamento familiar é um pouco mais amplo e inclui não apenas a organização do dia a dia doméstico, mas também daqueles objetivos de longo prazo que mobilizam toda a família. Pode ser a faculdade de um dos filhos ou aquela viagem dos sonhos.
o controle pode ser um pouco complicado, já que as rendas e os gastos se multiplicam. Então, o segredo é manter a disciplina. Uma planilha conjunta que todos possam atualizar em tempo real tende a funcionar melhor. Como fazer um orçamento perfeito? Criar um orçamento perfeito exige dedicação. Portanto, a primeira dica é desenvolver o hábito de anotar tudo, sem deixar para depois. Para facilitar, você pode definir um momento específico da semana para isso. Outro ponto fundamental é manter a simplicidade. Detalhes ajudam e muito, mas quando o modelo se torna complexo demais, pode ser difícil acompanhar os números. Além disso, jamais ignore a etapa de definição dos objetivos, pois ela vai servir como um norte a ser seguido. Quando você não sabe o que está buscando, é provável que acabe se contentando com menos do que poderia alcançar. Lembre-se de que a ideia do orçamento é oferecer clareza de como andam as finanças, possibilitando que você atinja as suas metas. Então, seja na planilha, no caderninho ou nos aplicativos, o importante é que eles facilitem essa missão. Não esqueça de dar o seu like. Muito obrigado por assistir. Desejo muito sucesso em sua vida. Até o próximo vídeo.